A paz de Cristo para todos. Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Tiago Silva e este é o seu, o nosso canal Teólogos Ortopráticos. No vídeo de hoje, eu quero começar uma pequena série de estudos com vocês chamado de heresias cristológicas. E hoje eu quero falar sobre o que é uma heresia, de onde provém as heresias e como combater as heresias. A palavra heresia é uma palavra grega, haireses, que significa escolha, opção, e no latim secta, que tem o mesmo significado de escolha, opção, partido, facção. Do ponto de vista teológico e bíblico, heresia é um ensino falso que contraria as verdades centrais da fé cristã. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 1, o versículo 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A palavra outro que o apóstolo Paulo usa aqui no grego é héteros, que significa de tipo diferente. Todo evangelho que é diferente daquele apresentado por Cristo e os seus apóstolos e a sua igreja é um evangelho falso. No versículo 7, Paulo diz, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. A palavra grega aqui é alos, do mesmo tipo e valor. Um evangelho que é do mesmo tipo e valor daquele que Cristo apresentou, que os seus apóstolos apresentou, este evangelho é verdadeiro. Um evangelho que não é do mesmo tipo e valor daquele que Cristo apresentou e que os apóstolos apresentaram, é um evangelho falso. De onde vem ou a que se deve o surgimento das heresias? Eu quero aqui destacar pelo menos 5 fatores. O primeiro fator é que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Veja o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 4 da sua segunda epístola, que o diabo, que é o Deus desse século, cauterizou a mente das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O segundo motivo a que se deve o surgimento das heresias é a ação diabólica contra a igreja. Mateus 13, 25, Jesus diz que, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Quando a igreja dorme no ensino sistemático das Escrituras, o diabo usa os hereges para disseminar o joio no meio do trigo. O terceiro motivo é a ação diabólica contra a palavra de Deus. Em Mateus 13, 19, Jesus diz que o inimigo rouba a palavra do coração das pessoas. Essa é a ideia de Satanás. Tirar o verdadeiro evangelho e introduzir um falso evangelho. Em quarto lugar, o descuido da igreja em ensinar sistematicamente, expositivamente e completamente o evangelho. A parte A do versículo 25 do capítulo 13 de Mateus diz, dormindo os homens. Quando o pastor dorme, quando o cristão verdadeiro dorme, então aparecem os falsos cristãos, espalhando o falso evangelho. E em quinto lugar, a falsa hermenêutica. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e o versículo 16, o apóstolo Pedro diz que surgiriam homens que não compreenderiam as escrituras, que ele chama de indoutos, incautos, e que distorceriam as escrituras com falsas interpretações, com uma interpretação que não é séria, que não é bíblica, que não é teológica. Quando um pregador, quando um pastor, quando um líder apresenta uma hermenêutica falsa, ele está disseminando um falso evangelho. Agora, como nós podemos combater as heresias? Em primeiro lugar, pregando somente a Escritura. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada para ensinar, para corrigir, para redarguir, para exortar. E no 17 diz, para que o homem de Deus seja perfeitamente aprovado para toda boa obra. Pregue somente a escritura. É toda escritura e sola escritura. Somente a escritura, somente a pregação bíblica, sistemática, expositiva, apresentando as verdades do evangelho, podem combater as heresias. Em segundo lugar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em Judas, versículo 3, Judas nos convoca a isso, a batalharmos contra os falsos mestres,
apresentando a verdade do Evangelho. E em último lugar, explicando para as pessoas, para aqueles que contradizem o Evangelho de forma carinhosa, amorosa, toda a Escritura de maneira sistemática. Lembra de Atos capítulo 8 e o versículo 30 e 31? Quando Filipe encontra com o eunuco, Filipe pergunta para ele, enquanto ele lia o rolo do profeta Isaías, você entende o que você está lendo? Ele disse, como vou entender se não há quem me explique? Filipe então explica a ele as Escrituras e convence ele do Evangelho de Cristo. E ele entrega a sua vida a Cristo e tem a sua vida transformada. Deus nos convoca nesta hora de tantos falsos ensinos, de tantas heresias em nossa nação, em nosso país e no mundo, a sermos ortopráticos, práticos na apresentação do Evangelho, pregarmos somente a Escritura, falarmos somente da Escritura, disseminarmos somente a Escritura e só assim as falsas heresias, os falsos ensinos serão combatidos. Portanto, meu irmão, estude as Escrituras, prepare-se com as Escrituras, se arme com as Escrituras e combata as heresias. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e de fazer parte da família Teólogos Ortopráticos. Comente, compartilhe, venha fazer parte você também. Seja um cristão ortoprático. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.